Dia 6 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 6, 1, 7, 89, Marcos 12, 38, 13, 13, Salmos 49, 1, 20, Provérbios 10, 27, 28. Número 6, 27. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto de Nazireu, para se dedicar ao Senhor. Versículo 3. Ele se absterá de vinho e de bebida fermentada. Não beberá vinagre de vinho nem de bebida fermentada, nem beberá suco de uva, nem comerá uvas frescas ou secas. Versículo 4. Durante todo o período do seu nazireado, não comerá nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Versículo 5. Durante todo o período do seu voto de Nazireu, não passará navalha na cabeça, até que se complete o tempo pelo qual se dedicou ao Senhor. Ele será santo e deixará o cabelo crescer. Versículo 6. Durante todo o período da sua dedicação ao Senhor, ele não se aproximará de um cadáver. Versículo 7. Mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, ele não se contaminará por causa deles quando morrerem, porque o símbolo da sua dedicação a Deus está na sua cabeça. Versículo 8. Durante todo o período do seu nazireado, ele será consagrado ao Senhor. Versículo 9. Se alguém morrer subitamente perto dele, contaminando assim o seu cabelo consagrado, ele apará a cabeça no 7º dia, o dia da sua purificação. Versículo 10. No 8º dia, ele trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Versículo 11. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, por ter pecado por causa do morto. Naquele mesmo dia, ele consagrará a sua cabeça. Versículo 12. Ele se dedicará novamente ao Senhor pelo período do seu nazireado e trará um cordeiro de um ano como oferta pela culpa. Os dias anteriores não serão contados, porque o seu nazireado foi contaminado. Versículo 13. Esta é a lei do nazireu. Quando se completar o período do seu nazireado, ele será levado à entrada da tenda do encontro. Versículo 14. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor: um cordeiro de um ano, sem defeito, como holocausto, uma cordeira de um ano, sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, como oferta de comunhão. Versículo 15. Além disso, ele trará uma cesta de pães sem fermento, bolos da melhor farinha amassados com azeite, e bolachas sem fermento untadas com azeite, juntamente com a oferta de cereal e as ofertas derramadas. Versículo 16. O sacerdote apresentará tudo isso perante o Senhor e fará a oferta pelo pecado e o holocausto. Versículo 17. Ele oferecerá o carneiro como oferta de comunhão ao Senhor, juntamente com a cesta de pães sem fermento. O sacerdote também fará a oferta de cereal e a oferta derramada. Versículo 18. Então o nazireu rapará o cabelo consagrado à entrada da tenda do encontro, pegará o cabelo e o colocará sobre o fogo que está debaixo da oferta de comunhão. Versículo 19. Depois que o nazireu rapar o cabelo consagrado, o sacerdote pegará o ombro cozido do carneiro, um bolo sem fermento da cesta e uma bolacha sem fermento, e os colocará nas mãos do nazireu. Versículo 20. Então o sacerdote os moverá perante o Senhor como oferta ritual. Eles são santos, pertencem ao sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e a coxa da oferta erguida. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Versículo 21. Essa é a lei do nazireu que faz um voto. A sua oferta ao Senhor, além do que mais puder oferecer, será conforme o seu voto. Ele cumprirá o voto que fez, segundo a lei do nazireu. Versículo 22. O Senhor disse a Moisés. Versículo 23. Diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. Digam-lhes. Versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Versículo 26. O Senhor volte para ti seu rosto e te dê paz. Versículo 27. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Número 7, 89. Versículo 1. Quando Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios. Assim ele os ungiu e os consagrou. Versículo 2. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos que tinham supervisionado o censo, trouxeram ofertas. Versículo 3. Eles trouxeram como oferta ao Senhor 6 carroções cobertas e 12 bois, uma carroção para cada 2 líderes e um boi para cada um. Eles os apresentaram diante do tabernáculo. Versículo 4. O Senhor disse a Moisés. Versículo 5. Aceite essas coisas deles para que sejam usadas no serviço da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme o trabalho de cada um. Versículo 6. Então Moisés aceitou as carroções e os bois e os deu aos levitas. Versículo 7. Ele deu 2 carroções e 4 bois aos gersonitas, conforme seu serviço. Versículo 8. E 4 carroções e 8 bois aos meraritas, conforme seu serviço, sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Versículo 9. Mas aos coatitas ele não deu nada, pois eles eram responsáveis pelos objetos sagrados, que tinham que carregar nos ombros. Versículo 10. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a sua dedicação e as apresentaram diante do altar. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés: cada líder, num dia diferente, trará a sua oferta para a dedicação do altar. Versículo 12. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. Versículo 13. A sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 14. Uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 15. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 16. Um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 17. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Número 7, 18, 83. Número 7, 18, 23. Versículo 18. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar, líder de Issacar, trouxe a sua oferta. Versículo 19. A sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 20. Uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 21. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 22. Um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 23. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. Versículo 24. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. Versículo 25. A sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 26. Uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 27. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 28. Um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 29. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Versículo 30. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, líder de Ruben, trouxe a sua oferta. Versículo 31.
A sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 32, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 33, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 34, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 35, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Versículo 36, no quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai, líder de Simeão, trouxe a sua oferta. Versículo 37, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 38, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 39, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 40, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 41, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. Versículo 42, no sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel, líder de Gade, trouxe a sua oferta. Versículo 43, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 44, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 45, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 46, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 47, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 48, no sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, líder de Efraim, trouxe a sua oferta. Versículo 49, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 50, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 51, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 52, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 53, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Versículo 54, no oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur, líder de Manassés, trouxe a sua oferta. Versículo 55, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 56, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 57, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 58, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 59, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 60, no nono dia, Abidão, filho de Gideone, líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. Versículo 61, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 62, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 63, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 64, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 65, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Abidão, filho de Gideone. Versículo 66, no 10º dia, Aezer, filho de Amizadai, líder de Dan, trouxe a sua oferta. Versículo 67, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 68, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 69, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 70, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 71, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Aezer, filho de Amizadai. Versículo 72, no 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, líder de Aser, trouxe a sua oferta. Versículo 73, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 74, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 75, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 76, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 77, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 78, no 12º dia, Aira, filho de Enã, líder de Naftali, trouxe a sua oferta. Versículo 79, a sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata de 800 gramas, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Versículo 80, uma tigela de ouro de 110 gramas cheia de incenso. Versículo 81, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Versículo 82, um bode, como oferta pelo pecado. Versículo 83, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, como oferta de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Marcos 12, 38, 13, 13. Marcos 12, 38, 44. Versículo 38. Enquanto ensinava, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, de ser saudados nas praças públicas. Versículo 39. E de ocupar os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Versículo 40. Eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Versículo 41. Jesus se sentou em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos colocavam grandes quantias. Versículo 42. Então a viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Versículo 43. Chamando seus discípulos, Jesus disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Versículo 44. Pois todos eles deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Marcos 13, 1, 13. Versículo 1. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas.
Versículo 2. Vocês estão vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Versículo 4. Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo está prestes a se cumprir? Versículo 5. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Versículo 6. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Versículo 9. Mas vocês, fiquem atentos, pois serão entregues aos tribunais, e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Versículo 10. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Versículo 11. Quando os prenderem e os levarem para serem julgados, não se preocupem com o que vão dizer. Digam que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Versículo 12. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai, o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Versículo 13. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salmos 49, 1, 20. Versículo 1. Ouçam isto, todos os povos. Escutem, todos os habitantes do mundo. Versículo 2. Tanto plebeus como nobres, ricos e pobres. Versículo 3. A minha boca falará palavras de sabedoria. O meu coração meditará com entendimento. Versículo 4. Inclinarei os meus ouvidos uma parábola. Com a harpa exporei o meu enigma. Versículo 5. Por que temer em dias de adversidade, quando a maldade dos meus perseguidores me cerca? Versículo 6. Eles confiam nas suas riquezas e se gloriam na sua grande fortuna. Versículo 7. Ninguém pode redimir a si mesmo nem pagar a Deus o preço da sua vida. Versículo 8. Pois o resgate de uma vida é caro demais e nunca será suficiente. Versículo 9. Para que alguém viva para sempre e não sofra decomposição. Versículo 10. Pois todos veem que os sábios morrem. O tolo e o insensato também perecem e deixam seus bens para outros. Versículo 11. Os seus túmulos serão as suas casas para sempre, as suas moradas por todas as gerações, embora tenham dado seu nome a terras. Versículo 12. O homem, apesar das suas riquezas, não permanece, é como os animais que perecem. Versículo 13. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. Versículo 14. Como ovelhas, estão destinadas à sepultura, e a morte será o seu pastor. Os justos triunfarão sobre eles de manhã, e a sua beleza se desvanecerá na sepultura, longe da sua morada. Versículo 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura. Certamente ele me levará para si. Versículo 16. Não se assuste quando alguém ficar rico, quando a riqueza da sua casa aumentar. Versículo 17. Pois, quando morrer, nada levará consigo. A sua riqueza não acompanhará. Versículo 18. Embora, durante a vida, ele se parabenize e seja louvado por se dar bem. Versículo 19. Ele se juntará à geração dos seus antepassados, que jamais verão a luz. Versículo 20. O homem, apesar das suas riquezas, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Provérbios 10, 2.27 e 28. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Versículo 28. A esperança dos justos traz alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.